Apocalipse capítulo 16, versículo 12, o ponto 3, que diz a sexta taça e o manuscrito da guerra. Bom, aqui falando da batalha do Armagedon, okay, desse preparativo para a batalha do Armagedon, eu extraí um texto de um manuscrito encontrado no Mar Morto, que ele é chamado de manuscrito da guerra ou pergaminho da guerra, né? Tem sites que você vai encontrar manuscrito da guerra ou pergaminho da guerra, é o mesmo texto. Então veja uma parte do pergaminho, ele diz o seguinte: quem os apoia, ou seja, quem apoia os filhos das trevas, são os que violaram a aliança. Maldito é Belial por seus contenciosos propósitos, assim como por sua censurável conduta. E malditos são os espíritos que o cercam por suas má intenções. Pois bem, o comentário diz o seguinte: o termo Belial é contração de dois termos hebraicos, Beli e Ial, que significa sem proveito ou sem valor. O manuscrito é atribuído a uma data entre a destruição de Jerusalém no ano 70 e o fim do primeiro século. Após perder a guerra para os romanos, um grupo de judeus escreveu um pergaminho titulado Pergaminho da Guerra, onde descrevem a luta de Deus contra Belial, ou dos filhos da luz contra os filhos das trevas, e principalmente essa expressão, a luta dos filhos da luz contra o filho das trevas. Então, observe essa data, né? Logo depois da destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém foi destruída, acredita-se que muitos judeus, e talvez até de pergaminhos que haviam no templo, eles conseguiram fugir e esconderam esses pergaminhos na região do deserto da Judéia. Alguns atribuem aos essênios, nós não temos certeza se são os essênios, tá ok? O mais provável é que seriam os judeus fugindo da destruição do templo. O comentário prossegue. Essa parte que eu acho bem interessante, então eu resolvi colocar aqui para vocês, porque nós vamos falar de uma guerra, que é a Batalha do Armagedon. Então o comentário prossegue. O manuscrito da guerra fala em 7 guerras para eliminar os filhos das trevas. A primeira é interpretada como sendo a guerra perdida para os romanos no ano 70. Bom, como esse pergaminho teria sido escrito depois dessa batalha, as 6 guerras seguintes seriam uma profecia ou um chute, nós não temos como saber, né? Mas não é impossível também que fosse uma profecia, tá ok? O comentário prossegue. A segunda seria a guerra de Aquiba e Bar-Coba no ano 32 da era cristã. Essa guerra é importante vocês estudarem. Esse Bar-Coba foi um guerreiro, né, que ele foi apoiado pelo rabino Aquiba como sendo até o Messias e como aquele que iria vencer os romanos. E a história diz que eles, por um determinado momento, eles conseguiram sucesso. Aí por cerca de 3 anos eles conseguiram livrar Jerusalém dos romanos. E eles assim são criticados na história pelos judeus, dizendo que eles não deveriam ter feito a rebelião. Mas pensa o que estava acontecendo com os israelitas. O imperador romano, Adriano, ele foi no local onde estava o templo, e o templo de Jerusalém, né, templo de Salomão, de Zorobabel, restaurado por Herodes, e ele construiu um templo para Júpiter Capitolino. Então, os judeus, eles não conseguiam interpretar as escrituras corretamente. Eles não viam Jesus como Messias. Se eles vissem Jesus como Messias, eles teriam, nesse ponto aqui, do ano 32, abandonava toda a guerra e iria se converter à igreja. Mas na visão deles, era inaceitável
um povo pagão, como eram os romanos, construiu um templo pagão na cidade de Jerusalém. E além de construir o templo pagão, ele mudou o nome da cidade de Jerusalém para a Hélia Capitolina, ou seja, uma homenagem a Júpiter Capitolino. E mudaram o nome da terra de Canaã para Ciro-Filístia, ou seja, para a Palestina. Dessa expressão Ciro-Filístia é que vem o termo Palestina. Então essa é interpretada como a Segunda Guerra. O comentário prossegue. A terceira foi chamada de Guerra do Sinai, em 1956. É claro que essa é uma interpretação, entendam. É uma interpretação desse pergaminho da guerra. A quarta foi a Guerra dos 6 Dias, em 1967. A quinta foi a Guerra dos Desgastes, em 1968. A sexta foi a Guerra do Yom Kippur, em 1973. E a sétima seria a Guerra do Armagedon, a Batalha do Armagedon. Então é interessante que esse pergaminho da guerra, ele foi encontrado entre os pergaminhos do Mar Morto e ele trazia essa, vou colocar entre aspas, profecia, ok? Não é impossível que realmente Deus tivesse anunciado para algum israelita fiel e ele tivesse escrito esse pergaminho, porque existiam, por exemplo, quando nós lemos o livro de Flávio Joséfo, que descreve a invasão de Jerusalém, ele relata que teve homens profetizando em Jerusalém que aquela cidade seria destruída. Isso ali no ano 67, 66, tinham profecias. Ele fala de sinais no céu, que Deus avisou que aquele templo seria destruído, e fala até de uma voz que os sacerdotes teriam ouvido dentro do templo, anunciando para eles saírem daquele local, que tudo ali seria destruído. Então entendam, eu não estou afirmando que esse pergaminho seja uma profecia e que a próxima guerra de Israel seria a Batalha do Armagedon, porque olhando para a história, realmente, considerando a guerra do ano 70 sendo a guerra do ano 32, a Segunda Guerra, e aí depois já vem para os tempos modernos, né? A terceira, a Guerra do Sinai, em 56, a quarta, a Guerra dos 6 Dias, em 67, a quinta, Guerra dos Desgastes, em 68, a sexta, Guerra do Yom Kippur, ou seja, teriam havido 6 guerras, e a sétima seria a Batalha do Armagedon. Então, é uma história interessante. Não é impossível que seja verdadeira, né, que realmente Deus tenha revelado a algum judeu fiel, mas o comentário prossegue. Olha, não há como atestar a origem desse manuscrito. Foi encontrado entre os pergaminhos do Mar Morto. Talvez seja uma produção da seita judaica dos essênios, mas é interessante, um pergaminho encontrado, né, daqueles homens que sobreviveram à destruição, e ele conter essa quantidade de guerras. Mas sempre lembrando, como eu coloquei aqui, que não há como atestar a origem desse manuscrito.